E cada vez mais eu tenho mais convicção de que a ceia, que seja onde for. Ah, pastor, mas como que a pessoa que está lá no Iapoque, ou quando eles falam dos extremos, né, de Chuí ao Iapoque, está lá nos extremos, não tem ninguém lá, ela consegue fazer o pão, fazer ali de forma que ela diga: Senhor, eu estou aqui sozinho, só eu, tem ninguém, mas eu estou aqui com pão, eu estou aqui com vinho, levando à minha mente a lembrança não de uma morte desajeitada, mas que um dia essa morte me salvou aqui no extremo desse país ou deste mundo. E eu estou aqui lembrando do que o Senhor deixou. E eu tomo este pão, lembrando das feridas. Tomo este vinho, lembrando do sangue que redimiu e me remiu de todo pecado. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Tomou a ceia. E tem um monte de gente desconsiderando isso. E tem gente fazendo isso que eu estou te dizendo. É aí que está a diferença. Por isso que o profeta Osés disse: vai chegar um tempo em que a humanidade vai sentir fome e sede. Mas não fome de pão, ou sede de água. Mas sabe de quê? Quem sabe? Sede da palavra. Sede da palavra. O louvor é maravilhoso, é fantástico, ele prepara a atmosfera. O louvor traz paz, alegria, né? O bom louvor, né? Porque existem músicas que elas são feitas para levar você à depressão. Quem é da música, não é verdade? Músicas, as batidas e os toques, as dissonâncias, se você ouvir ela ali 1, 2 horas num quarto escuro, você pode ligar para um psicólogo ou para um psiquiatra que você está deprimido. Não é difícil alguém se deprimir. Não é difícil alguém entrar numa zona de desconforto psicológico. Basta ouvir a música certa para aquilo, basta ter as atitudes certas. Que atitude certa, gente, para entrar no estádio de depressão? Quem sabe? As atitudes certas para que eu me deprima, para que eu esteja no estado de depressão, respeitando problemas fisiológicos e tantos outros, traumas e coisas. Mas vamos pensar num estado saudável de alguém e fala assim: eu vou me deprimir amanhã. Sabe o que tem que ser feito? A música certa, isolamento, quarto escuro, posição. Às vezes você senta no cantinho do quarto, como é que chama aquele? Você senta assim, abraçando o joelho. Posição fetal. Né? Você senta ali no cantinho, bem no cantinho assim, ó. Você está sozinho no seu quarto, você apaga a luz, você senta com os braços no joelho, aí você bota aquela música dissonante ali, feita para isso. Aí você começa a dizer: ninguém me ama, ninguém me quer, e eu não valho nada. Ninguém me ama, ninguém me quer, e eu não valho nada. 1 dia, 2 dias, e você vai ser exatamente aquela pessoa que você... Você que disse sobre o poder das palavras, né? Você vai ser exatamente aquela pessoa que você está propondo ser ali no cantinho do quarto. Gente, se isso é possível, se é possível eu me deprimir de forma proposital, eu sabendo direitinho, passo a passo, a estratégia certinha para me deprimir, também não é possível usar uma estratégia certa para sair de uma depressão, lógico, procurando ajuda, um profissional, enfim, e de repente você está ali com suas emoções equilibradas e o seu espírito equilibrado, então você começa a fazer o contrário daquilo que é necessário para se deprimir. O que é o contrário? Uma boa música, um bom louvor. A gente tem que entender que existem louvores que são feitos para animar. Tem louvores que são feitos, tem aquele louvor ali, ele é um louvor tão comum que diz assim: exaltarei o nome do meu Senhor, exaltarei
O nome do meu Jesus me libertou do triste império do mal e me transportou. Pra quê? Para o seu reino de luz. Aí você começa a mexer o pé assim e fala: pelo seu, fica de pé, amor, fica de pé. Alcancei o perdão pelo seu amor, refúgio na redenção. Sou agora redimido pelo seu sangue vertido. Sua tumba vazia, a vitória anuncia. E aí? Do grande uno Senhor, o primogênito de toda a criação, é o meu Jesus. Nele tudo subsiste, o universo e principado. Nele está a plenitude do Senhor. Ele é meu Jesus e podem assentar. Foi legal? Gostaram? Agora, toca um louvor deprimente aí. Uma dissonância aí. Toca aí. Fica legal, né? O coração bate mais forte. Uau, que bom. Toca aí algo bem... Aí você vai... A gente tem que entender uma coisa. Tem hora que as coisas mais deprimentes são necessárias para que você reflita. Às vezes aqueles louvores mais levam você a refletir, mas tem hora que aquilo ali vai te arrebentar, vai te destruir. Não é hora de ouvir aquilo. Às vezes você está triste em casa, chorando e bota lá: a nostalgia. Eu me lembro quando criança jovem, ali na Campininha, em Goiânia, e de repente os vizinhos aos domingos, enquanto a gente estava tentando descansar da escola dominical para o culto da noite, tinha aquele períodozinho de descanso, e de repente aquelas músicas, e eu ficava assim: por que não bota uma música alegre? Parece que a vontade é se deprimir, e aquela música vai deprimindo, vai deixando aquele domingo ensolarado, nostálgico, e eu comecei a não gostar de domingo mais. Já aconteceu isso com você, de não gostar de um dia? Eu falei: caramba, amanhã é domingo, nem acredito, podia pular para segunda. Por quê? Um dia triste. Tinha até uma música que dizia assim: um dia triste, um bom lugar para ler um livro. Existem músicas legais que falam com a gente, né? Então, às vezes eu fico pensando assim: gente, tá ruim as coisas, tira esse louvor deprimente. Às vezes é até hino. Às vezes você não está precisando ouvir Rude Cruz naquela hora. Rude Cruz. É lindo esse louvor, eu amo. Se erigiu, dela um dia fugiu. Às vezes o seu momento, se você ouvir isso, talvez você vai entrar sim num estado de conexão com a cruz, mas às vezes você está precisando entrar num estado de conexão com o Salvador ressurreto, não o Salvador na cruz. Às vezes você está precisando entrar no estado de conexão com Ele ressurreto, no trono de glória, com o Espírito Santo fazendo conexão com você. Tem tempo, gente, para tudo. A palavra de Deus nos dá a sabedoria de entender os tempos e estações. Tem tempo de ouvir música triste, tem tempo de ouvir música alegre. Não tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar? Tempo de plantar, tempo de colher? Tempo de amar? Parece que fala tempo de odiar, né? Tem tempo de amar e tempo de odiar? Para, chega. Vê aí em Provérbios, Provérbios Eclesiastes 3. Não tem não? Fala, vê aí para mim, que eu até assustei agora. A Ana Clara chegou: tempo de amar, tempo de odiar, tem isso, mano? Tem não? Não, acho que não. Vamos lá, vamos ver os tempos. Eu vou abrir o meu também. Vamos lá. Vamos ver os tempos. Acho que não tem isso não, né? Ai. Então vamos lá. Vai estar dizendo que tem. Vai que a Bíblia dele é diferente ali da minha.
Ó, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. E é verdade, hein? Tem. E agora, irmã Edna? Eu não queria que tivesse. Sério mesmo. Não queria que tivesse isso aqui. Como é que nós faz agora? Fala aí. Quando eu não quero que algo... Já aconteceu isso com você? Eu não queria que isso estivesse na Bíblia. Já aconteceu isso com vocês? Aê! Oh, é tempo de paz. Oh, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, gente. Não é todo hino bom que você deve ouvir naquele tempo que você está passando. Procura outros. Existem louvores. E outra, não devemos nos prender a um louvor apenas, a um estilo apenas. Ah, eu gosto de sertanejo, só ouço sertanejo e não ouço mais nada. Eu gosto só da harpa e não ouço outros hinos. Gente, nós precisamos abrir a nossa mente para falar assim, nossa, tem um louvor aí que tá bom demais. Fala aí o nome de um louvor conhecido aí. João 20. Como é que ele começa? O coro dele? Como é que é o coro de João 20? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? Aí você grita, o rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Aí você pula, para sempre exaltado. Gente, eu que não sei cantar já estou emocionado aqui, achando que sei. Aí você vai lá e começa a pular. Aí você deixa aquele louvor mais deprimente para depois. Aquele momento você fala assim, eu preciso de uma reflexão aqui, eu preciso de uma calmaria. Bota aquele louvor. E outra coisa, gostos e gostos. Gostos e gostos. Vamos parar de dizer, eu não gosto desse louvor. Você não gosta, mas tem gente que gosta. Eu gosto só desse. Maravilha, parabéns. Tem gente que gosta só desse. O que nós precisamos entender no meio desse equilíbrio todo? É saber o que é a adoração a Deus. Porque tem louvor que eu conheço, cantor cristão e harpa, não deveria ser cantado por um cristão. É um tal de rua de ouro e mar de cristal que minha casa está pronta. Mentirada pura. Está na harpa e no cantor cristão. Mentiras. Agora, as pessoas que escreveram talvez não escreveram. Talvez com a falta do conhecimento de entender que não é nada disso. Que a Nova Jerusalém somos nós. Tem que bater no peito assim, a Nova Jerusalém, eu componho ela. Eu componho ela. O que Deus, qual que foi o propósito principal de Deus? Josué falou isso lá na conferência. Qual que foi o propósito de Deus quando ele construiu o santuário lá no deserto? Qual foi? Ele queria habitar algo. Mas então, por enquanto, tinha o tabernáculo. Aí depois Salomão vem e constrói o templo. Ele queria habitar algo. Mas tudo bem, por enquanto eu fico no templo, na glória de Shekinah. Ele queria habitar até que então, quando Jesus veio e o véu do templo se rasgou e aquele templo foi destruído, feito por mãos humanas, e hoje ele habita onde? No coração do crente. Esse é o verdadeiro templo, esse é o verdadeiro tabernáculo que Deus sempre sonhou habitar. E enquanto nós tivermos, porque aqui fala, tempo de amar e tempo de odiar. Mas só que não é o odiar um ao outro, porque a palavra de Deus não apoia. Mas você pode sim irar. Irar pode, gente, um com o outro? Pode, Maria? Pode? Pode irar? Quem acha que pode irar? Irar. Ficar nervoso. Tô nervoso. Você não devia fazer isso, Frank? Tô nervoso. Tô irado. Você ficou irado hoje? Você ficou? Já está passando? Senão eu vou fazer uma oração para você. Já passou. Aí, tá vendo? Irai-vos e não pequeis. Não deixei não o sol se pôr sobre a vossa ira. Gente, tudo isso que às vezes as pessoas falam, você ficou nervoso, ser nervoso não é de cristão. É assim, eu falo mesmo. Pronto. Opa, calma. Teve um dia que eu estava num restaurante
E eu esqueci que eu era crente. E o pior é que eu esqueci que eu era pastor. Mas o trem foi feio. Eu não xinguei, não fiz nada, mas o negócio foi feio. E aí, a pessoa do lado puxou minha camisa assim, você é pastor? Mas, por Deus, naquela hora eu não lembrava nem quem eu era. Eu falei, é mesmo, eu sou pastor. Aí eu fui sentando assim, eu falei, peraí, deixa eu sentar aqui. Mas foi uma justa causa. Foi uma justa causa. Aí aquilo passa, a ira não fica, sem mágoa, sem ódio, sem ressentimento. Né? Então, a gente precisa entender que há tempo para todas as coisas e que a gente consegue se deprimir ou sair de uma depressão com a ajuda de Deus. Só que aí o problema é quando a gente está preso a algo e aquilo se torna um amuleto. Se aquilo começa a se tornar um amuleto para mim, sabe o que é um amuleto? É uma coisa que eu carrego pendurado no pescoço, pendurado no braço. Um amuletozinho é um... o que eu diria? É algo que eu carrego... É simbólico, como se aquilo fosse algo que eu precisasse daquilo sempre para tirar mal olhada, essas coisas, né? Então, às vezes, eu carrego como amuleto um problema. Tem uma história de um médico que ele tinha um paciente, e esse paciente tinha uma ferida na perna. E ele nunca conseguiu curar essa ferida. E só que o filho dele formou também, irmão João Wesley, medicina. E nos primeiros atendimentos ali daquele paciente, o que ele fez? Ele conseguiu curar a ferida da perna daquele paciente, Gregory. O pai, médico, nunca tinha conseguido curar a ferida da perna daquele paciente. O filho tinha formado em medicina, formou em medicina, foi fazer os atendimentos que o pai fazia dos pacientes. Então, aquele paciente foi curado, aquela ferida na perna. Aí o menino foi no pai, pai, eu curei a ferida da perna daquele paciente. O senhor nunca conseguiu mesmo? Foi tão fácil. Aí o pai chamou o menino e falou assim, filho, vem cá. Aquela ferida na perna daquele paciente foi o que me ajudou a pagar a sua faculdade. Que é melhor você não entender mesmo, né, Clara? Acho que ela entendeu ao ponto de falar o quê? Aquela ferida ajudou você a formar. Você acha que isso é real? É uma historinha. Mas você acha que isso acontece? Você acha que o que a indústria alimentícia está fazendo não é uma parceria com a indústria farmacêutica para falar, olha, indústria alimentícia, vocês estão botando muita coisa saudável aí no mercado, bota porcaria que as farmácias precisam vender. Gente, vocês acham que isso não é real? Você acha que todo mundo tem amorzinho no coração, quem está lá em cima? Nossa, a gente precisa cuidar deles. Se nós não cuidarmos de nós, não pense que alguém vai cuidar. Cada um de nós cuidando de si mesmo, olhando o tempo para tudo. Nós vamos chegando a uma idade, nós temos que começar a preocupar mais com a alimentação do que quando éramos mais jovens. É tempo de preocupar mais. É tempo de olhar mais. Eu comprei um livro, não chegou ainda. Mas depois que eu ler esse livro, eu quero compartilhar com a igreja essa informação, esse conhecimento. Porque parece que para trazer saúde de volta é mais fácil do que a gente pensa. Só que a gente não está conseguindo. É uma parceria, é algo assim entre Deus e o homem, que Deus está fazendo a parte dele, mas o homem não. E essa é a realidade. Deus faz o que tem que ser feito, mas o homem, ele fala, tira a pedra aí. Ah, pastor, mas, oh Deus, mas tira a pedra. Ah, mas como assim? O senhor não é todo poderoso para ressuscitar? Tira também. Tira a pedra, faça alguma coisa. Aquela parceria entre Deus e o homem está se rompendo. Deus fez tudo que prometeu fazer, mas o homem está só degringolando ladeira abaixo.
não está fazendo o que precisa ser feito. E uma das coisas que o homem precisa fazer, irmão, João Wesley, é valorizar mais a ceia do Senhor. Valorizar a ceia do Senhor. Gente, até quem tomava a ceia de forma indigna morria. Imagina quem não toma. Quem simplesmente desconsidera. Até quem tomava de forma indigna. É ou não é verdade o que eu estou dizendo? Tomou. Ele foi na igreja. Ele tomou a ceia. Mas ele tomou a ceia não discernindo o corpo. Ele tomou a ceia apontando para o outro ali não pode tomar. Ele tomou a ceia e não discerniu dentro de si o pecado. O negócio não é que a pessoa não pode ter pecado. É discernir o pecado, ter consciência do pecado, arrepender-se do pecado. Então, tome a ceia. Entendendo que ali o pão, o vinho representa o corpo do Senhor e o vinho representa o sangue do Senhor. Para trazer cura e libertação. Mas tem matado, a ceia tem matado gente. A ceia tem levado pessoas à morte. A ceia tem levado pessoas a ficar doentes. É o que Paulo falou em 1 Coríntios 11. E é o que nós temos aqui para ler agora. Capítulo 11, verso 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Memória. Que memória é essa? Memória lá do passado. Memória da morte. Memória da sepultura. Memória da ressurreição. Memória. Morte, sepultura, ressurreição. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O que significa esse versículo 25? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Naquele momento em diante, Jesus estava dizendo: não é mais sacrifício, não é mais sangue de animais que vai trazer a remissão dos pecados. É o cálice. É o sangue de Jesus que salva, purifica de todo pecado. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor disse isso. Ele vai vir. Nós não estamos simplesmente na expectativa que ele venha. Nós não estamos na expectativa de tê-lo conosco 24 horas por dia. Ter ele conosco é viver uma vida cristã. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês fracos, doentes e vários já dormiram. Esse dormiram aqui é que já partiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Não é deixar de tomar a ceia porque é uma pessoa que fez algo que não devia. Praticou ali algo que não devia. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: examine. Olha lá para dentro. Sou pecador. Errei. Senhor, me perdoa. Quero ser melhor. Quero estar diante de ti, puro, com as minhas vestes limpas. É isso que ele está falando. Examine-se. Então, se nós fizéssemos isso, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. E em João capítulo 13, nós temos a escritura que fala do lava-pés. E diz assim, João 13, verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém?